chega em 8-2, você já vira logo titular ou demora ainda? Foi braba, a história é boa. Conta pra gente. Claro, deve. Eu, pelo fato de ter vindo como o Júnior mais caro, isso aí eu posso falar e o pessoal que viu e conviveu isso. Eu tinha um contrato com a marca de material esportivo conhecidíssimo. Pode falar o nome, né? Pode, claro. Fica à vontade. Né? Aqui pode falar Adidas. tudo. A Adidas fez um contrato comigo, eu, Júnior, fez um contrato da Adidas, tinha direito a dinheiro e ainda a material. Aí eu lembro que na época rapaz, eu estava acostumado com o horário de profissional, que era 5 horas da tarde. O Rio de Janeiro no verão, meu amigo, você não consegue jogar. Era 1 hora o jogo no Maracanã, no Júnior. E eu estava acostumado com o ritmo, não é que é um ritmo mais devagar, mas era mais tranquilo. E não tinha tanto sol. Foi difícil a adaptação. Aí, a ponto de uma vez a gente foi treinar lá naquele campo que tem longe lá do Vasco, como é que fala mesmo? Onde que tem o negócio da Marinha? Da Marinha, do Exército. Avenida Brasil. Avenida Brasil, lá em cima. Era um lugar onde que virou um monte de coisa. Eu fui treinar, eu levei uma chuteirinha nova, tal. Aí fui treinar. Aí só vi o Joel falando, Heron, pega o Giovani, era praticamente véspera de jogo, né? Quem era o titular na época? Quem era o da posição? Tinha Mamão, tinha Pituca, tinha Oliveira, tinha vários. O Clóvis, que era primo do Romário. Aí tinha uma turma, né? Aí o que aconteceu? Eles, na época, ele falou, não, Heron, o Giovani, eu falei assim, pô, na física, eu vou jogar amanhã. E tipo assim, o Joel não lembra disso, mas eu lembro. Ele, mas quem disse que você vai jogar? Aí eu falei, pô, eu não vou jogar? Tá bom. Eu fui comprado, né? Mas mesmo assim a gente ficou preocupado. Se eu não vou jogar, eu também não vou treinar. Era assim? Eu fui pra dentro do ônibus. Rapaz, Deus era tão bom comigo até hoje. O que aconteceu? Nesse intervalo, tinha uns caras que gostavam da gente, tinha uns caras que falavam, Júnior, mais cara do mundo, mas não tá jogando nada. Mas agora eu vou te dizer uma coisa pra você. Com 10 minutos de jogo, se você me visse jogando, você tinha que falar que eu era o melhor jogador do mundo. Passou 11, já era. Não jogava nada. No calor do caramba, não conseguia tocar na bola. Morria, porque é 1 hora da tarde, um verão do Rio de Janeiro. Aí, cara, eu tô lá, aí todo mundo, aqueles que gostavam, não falavam, mas o que gostava a gente ouvia atrás, vendo televisão desse tamanhozinho. Hoje eu não enxergaria a televisão que a gente tinha na Constituição, morava debaixo da arquibancada do Vasco. Aí tá ali sentado e tal. Aí Euclides, que é o roupeiro, um dia desse eu vi uma foto dele, o cara queria lembrar o nome, Euclides, o roupeiro, que é o segundo roupeiro do profissional. E o Gato era o roupeiro do Júnior. Aí eu tô sentado lá, só vi uma vozinha que ele é Paraíba, né? Paraíba, o Gato, o Lopes, isso. O Lopes falou pro Oliveira, Pituca e Giovani, o menino lá de Vitória, se apresentar no profissional, que eles vão completar o treino profissional. Do jeito que eu tô aqui, eu falei pra você, quando eu ouvi ele falar, eu olhei pra trás, tinha a turma do Contra, eu falei, vai lá ver o treino, vou acabar com o treino, não volto mais pro Júnior. Eu só ouvi isso, pô, já tá mascarado? Não, é a minha oportunidade que eu precisava. Deus era tão bom que eu acabei com o treino mesmo. Acabei com o treino e voltei pro mesmo lugar e sentei lá. Mas a gente viu que tinha torcida e tal, que o negócio foi legal. Mas eu falei, pô, não adiantou nada, treinei pra caramba. O cara falou que eu treinei pra caramba e tal, mas não mudou nada, continuo no Júnior. Ao mesmo tempo que eu falei do Júnior, chegou o próprio Euclides. Ô, Gato, o Lopes mandou você mandar um chuteira, tênis e tudo do Giovani, que a partir da hora ele tá treinando lá em cima, e subi naquele dia. Cara. Eu tive a ajuda do Vanderlei Luxemburgo, que anotava peso. A gente fala isso, o cara fica assim, pô, não tô diminuindo ele não. Ele anotava peso no vestiário pra gente, ele tava começando a estágio pra treinador. Foi onde ele começa, né? Ele começa no Vasco, né? Foi onde que ele chegou e ele falava do Lopes. Lopes, o menino lá de Vitória é bom, completo ele num profissional que o Cláudio Adão tinha sido vendido, abriu uma vaga. E o Luxemburgo ficava enchendo a paciência. Quer dizer, ele me ajudou nisso. Já tinha visão. Aí o Luxemburgo falando isso, ele me chamou para completar o treino. Rapaz, até foi mesmo. Eu treinei como se não existisse o amanhã. Eu falei, é a minha chance. Aí eu subi ali naquele momento profissional do Vasco. Então praticamente tu não joga nos juniores do Vasco? Joguei 4 meses ou 5 meses no Júnior. Joguei não, entrei em campo, porque não tava jogando não, cara. Morto. 1 hora da tarde não jogava. Horário. Não, o horário é porque você acostumou com o ritmo do profissional que é lá dentro. Ali fica difícil, entendeu? Aí você viu que eu falo pra caramba. Vani, conta um pouco de como foram os jogos de Seul.
Porra, sensacional essa pergunta também. A resenha com jogadores, né? Com Romário, com Ricardo Rocha, etc. E a sensação de não poder jogar a final, José Carlos Cortes. Quero que a gente entrar naquele assunto de Seul, das Olimpíadas, desde quando começou a sua expectativa, o que aconteceu, que aí entra um pouco aí no que o José Carlos fala. O Ricardo Rocha não estava. Isso que eu ia falar, eu não lembro do Ricardo Rocha. Não jogou Olimpíadas, nem Dunga jogou Olimpíadas. Foi uma época boa, né? A época que é uma seleção boa, a gente foi. Eu acabei ficando fora da final, um cartão amarelo contra a Alemanha, né? E o que aconteceu? Na verdade, o André Cruz fez falta, eu saí gritando assim, xinguei, né? De costas pro juiz, que era inglês, né? Não vai entender nunca, de costas, de frente já não entendia. Aí quando eu fui ver, ele tá com cartão amarelo, nem falta eu fiz. Aí eu falei assim, pô, será que os caras queriam me tirar da final da Olimpíadas? A gente fala da gente mesmo, é uma coisa que o cara se acha, né? Mas quando não é isso, real, não, é tem verdade, que falar. Né? Eu tava numa fase muito boa. Se você conversar com o Bebeto, se você conversar com o Jorginho... Olha a seleção aí. Essa aí, ó. Tá vendo? Eu era capitão do time, o Romário ali do lado, Ademir, jogava eu, Ademir, o Luiz Carlos Vinho que tá ali. Isso foi a final? Essa foto? Não, ele não joga a final. Giovani não joga. Tá. E o Brasil jogou de azul na final, se eu não me engano. Se eu não me engano. Aí eu não vou lembrar também, mas ali, por exemplo, o Andrade entrou nesse time. Eu e o Ademir não jogamos a final. Jogou o Andrade e entrou o Neto, eu acho que também. Aí jogou essa turma. Então eu estava numa fase muito boa. Esses jogadores que eu falei aí, eles falam, pô, nós perdemos a Olimpíada, o Bebeto me chama de Gel. Gel, nós perdemos a Olimpíada por causa de você. Eu falei, para, velho, por causa de mim. Se de repente que eu jogo, vocês tomam um sacode. Aí, mas realmente a fase era boa. Não é que eu era melhor do que ninguém, mas eu estava fazendo um campeonato muito bom ali como meio campo, capitão do time. Teve uma cena que até hoje eu me emociono contra a Alemanha. Eu vendo a matéria, eu fico meio emocionado, porque tem uma hora que eles mostram eu gritando, gente, eu mandando olhar para o placar eletrônico, olha lá, ó, dá para empatar o jogo, dá para ganhar, não está o tempo de jogo. Então, sabe, aquela ânsia de querer. Foi uma final, eu acabei ficando fora da final por causa de um cartão amarelo que não era para ter tomado, mas quem sou eu para falar, né? O cara achou que tinha que dar, aí começaram a criar problema, falar assim, ó, tem alguma coisa. Aí eu não quis entrar Giovani, em detalhe. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, 2 anos atrás, 1986, o Vasco é campeão carioca em 87 e 88, bicampeonato. Só que em 86 a gente vai para a final contra o Flamengo e a gente perde. E se eu não me engano, você jogava muita bola no primeiro tempo dessa final e não volta para o segundo tempo. Qual foi a do Lopes ali? Qual foi? Você consegue... Explica aí pra gente. Que o Vasco toma os gols no segundo tempo. O Lopes foi o treinador mais chato que eu já tive, mas é o cara que mais ensinava pra gente. Eu falo isso na cara dele, porque ele é... Depois que para, a gente fala tudo também, né? Mas o Lopes era muito chato, mas era o que mais ensinava. E até hoje eu não entendi, pô. Eu sei que eu entrei no vestiário e teve um jogador, não vou citar o nome, esse jogador quando viu que eu tava no vestiário já no intervalo trocando de roupa, tirando a meia, tirando tudo, ele falou, você vai sair? Eu falei, sim. Ele balançou a cabeça assim, saiu de perto e foi embora. Eu acabei ganhando... Eu lembro que eu ganhei eu fui ainda escolhido, só num primeiro tempo, eu fui escolhido o melhor jogador em campo. Porque tu tava amassando o jogo. Tava jogando bem. Tava 0-0. É tipo aquela coisa. Foi opção técnica do Lopes? Não sei qual foi. Mas tu tava machucado? Não, tava tudo tranquilo. Então foi opção. Que loucura. De repente tentou fechar mais, né? Porque você era um jogador mais ofensivo, botou Fernandes. Então eu não vou culpar nada, porque hoje não vale a pena. Mas naquele dia que eu vi que o outro balançou a cabeça, nós perdemos o jogo. E aí depois me chamaram, o pessoal, sendo mestre da Rádio Globo, me chamaram e falaram, você foi escolhido, era o melhor em campo. Craque do jogo. Craque do jogo só em meio tempo de jogo. Aí tu vê, não ganha o campeonato eu tava passando... Motorrádio, que nessa época era o Motorrádio. Eu tava vendo, em 87, eu te ganhei tanto prêmio como melhor em campo. Cara, eu tava querendo jogar futebol, cara. Quando você quer, você faz. Eu ganhei, se eu não me engano, de 20... Vamos botar 25 melhor em campo, 23 eu ganhei, cara. Que isso. Então eu tava numa fase estupenda. Até hoje eu falo assim, cara, será que sou eu mesmo? Eu chegava em casa e ficava... Deve ser mentira. Eu ia pra casa pra ver o Januário de Oliveira falar do jogo, né? Porque ele fazia o intervalo
Quando acabava o jogo, a gente ia pra casa e estava passando no Canal 2 o tape do jogo. Você lembra disso? Eu lembro que às vezes eu não queria saber o resultado para eu tentar assistir como se fosse ao vivo na TVE. Lembra? 2 horas depois do jogo. Passava direto. Eu já falei aqui pra você fora do ar, Giovanni. Hein, Jean? Eu fico feliz com a pergunta, mas olha o nome que você está falando. Eu precisava fazer nada, eu só podia empurrar a bola para eles. O Romário ficava quicando, eu sabia que eu tinha que jogar a bola na frente que ele ia chegar. O Edmundo não precisava nem de lançar, jogava no pé dele e fazia. O Roberto, se a bola chegasse, ele matava. Então, Deus foi muito generoso comigo. Olha com os caras que eu joguei, cara. E o Bebeto mais de assistência O Bebeto a gente conhece desde a época do Vitória da Bahia, que a gente se conhece, cara. Vocês jogaram juntos nas seleções de base. De base, ele era do Vitória da Bahia, eu era da Desportiva. Então, todos esses jogadores, aí você fala assim, vamos dizer que... Pô, Giovanni, você jogou pra caramba, fico feliz, joguei pra caramba, aceito essa palavra. Mas olha os caras que jogaram comigo, na cara. Frente dando opção, né, pô, cara? Eu falava assim, tinha jogo que eu... Vou só tirar uma noção, Donato e Fernando, Donato e Moroni, que jogavam. Tinha jogo que eu não tava... Sabe aquele jogo que você joga mal, que você já foi xingado várias vezes no Maracanã, que você tava errando tudo, tal. Aí Vasco e Flamengo, perto do Zico, o Donato dominava no peito e saia jogando do lado do Zico. Esse zagueiro não pode fazer isso hoje, mas naquela época os caras não têm habilidade de fazer isso. Dominava no peito, saindo perto do Zico, jogando pra caramba. Eu olhava pro Donato e falei, caramba, eu tô mal pra caramba no jogo. Pô, e o Donato tá jogando com tranquilidade, aí eu melhorava. Hoje você olha pros jogadores de não tem motivação. Estão tremendo pra sair com a bola, entendeu? Mas olha aí, olha com quem que eu joguei, cara. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu falei isso aqui fora antes da gente começar a live aqui na resenha, mas eu vou perguntar agora. Pô, vem cá, o Romário te deve uma grana preta, né? Porque tu deve ter botado ele na cara do gol 50 mil vezes. E aí, Giovanni? Não vai reivindicar, não? Ele agora é político, cara. De repente pode te ajudar aí. Ô, Romário, quero ser o senador. E aí? Vamos contar uma história agora? Por favor. Rapaz, ele era sensacional, né? Teve um jogo... Ele não lembra de nada dessas coisas ruins, ele não vai lembrar. Teve um jogo contra o Bahia... que a gente ganhou de 3-0 lá. A gente ia jogar com o Bahia na Bahia, era jogo difícil, mas a gente metia 2, 3 e ganhava. Não tem dúvida. E time bom. Aí teve um jogo na Bahia que eu tava passando assim, a bola não tava chegando, tava difícil de dar bola para ele, porque os caras estavam marcando bem. Aí eu passei perto do banco e ele olhou, pô, Lázaro, a bola não chega. Eu vi ele falando com o Lazzaroni, ele pensou que eu não vi. Aí eu falei, a hora que ele falou, eu vi Lazzaroni, coloca outro que vai dar bola para ele. Na mesma hora, assim, 2 minutos depois eu peguei... Ele não lembra das coisas, ele vai esquecer. Ele falou, pulou nas minhas costas, falou, joga pra caramba. Eu falei, pô, você não tava me malhando, cara? Era engraçado, ele sabe disso, no jogo na Bahia. Ele lia, Romário, no jogo na Bahia, lembra que você ficou, que a bola não chegava, que a gente não tava tendo dificuldade pra chegar a bola em você. A bola que eu dei, ele fez o gol, jogava pra caramba. Então esses caras, eles preparavam pra gente. Ah, Giovanni lançou pra caramba. Eu lançava, cara. Não vou falar com você que eu não lançava. Mas, pô, lançar pra esses caras era a coisa mais fácil do mundo. Vou lançar pra um perna de pau que não vai sair nada. Olha esse ataque aí, fala aí. Rapaz, Mauricinho, Roberto e Romário. O que eu preciso de fazer pra esses caras, pra jogar? Nada. Eles faziam... Vamos dizer que ali era 50% de cada um. Aí eu num time completo. Essa foto aí, ela é... Esse é o ataque de milhão. É de moldura, cara. É foto de milhões. Todo mundo recorda esse time, né, cara? Nossa senhora. A gente estava até falando da base, enquanto a gente fala desse time, que talvez até contribuiu na época para você subir um pouco mais preparado. A gente estava falando muito das preliminares que tinham nos anos 80 e 90. Sensacional. Que quando você ia para um Vasco-Flamengo às 5 da tarde, um Vasco-Fluminense, Vasco-Botafogo, o jogo das 3 era o mesmo jogo e que a torcida, se não no primeiro tempo na totalidade, no mínimo no segundo tempo... Já estava lotado Já estava lotado e acompanhando o jogo. E aí quando saiu um gol nos juniores, que era na época, não era sub-20, era juniores, cara, a torcida vibrava igual fosse no jogo principal. E outra coisa, quando você não estava bem jogando na equipe principal, o cara lembrava do cara que jogou, aquele lá tá fazendo melhor. Aí tá vendo, tinha tumulto pra você falar, os caras que estão lá do Júnior estão aí. O da preliminar jogando melhor, né? O da preliminar tá jogando melhor, porque não era só Vasco, era Flamengo, Fluminense, Botafogo. Todo mundo. Os caras olhavam os times da base que jogava preliminar e falavam assim, tá surgindo um cara aí, aquilo ali eu acho que chegava no ouvido dos clubes. Todo mundo produzia muito, né, cara? Era uma fábrica absurda. Olha lá, Giovanni.
Essa aí foi a Olimpíada de Seul. Eu não joguei. Foi a Olimpíada Essa foi a de Seul. final. Foi a final que eu Aí não você joguei. chora, mas você que tá chorando ali no ombro do Romário. Perdemos. O Romário entrou no vestiário, chamou um monte de gente de juvenil, né? Porque perdemos o jogo pra Rússia. Eu não joguei. Aí realmente eu tava me dedicando muito. Eu queria tanto ganhar medalha de ouro, como todo mundo quer ganhar. Foi 88, eu tava como capitão do time e tal. Nossa. Imagina o Espírito Santo ser capitão da seleção brasileira, mesmo sendo olímpico, morando lá no Espírito Santo, cara. Eu não tô desvalorizando o Espírito Santo, mas eu saí de um estado que não tinha tanta coisa. Não era um no grande futebol. centro do futebol. Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Robimar. Vem sem medo.